falar um pouquinho sobre a formação do cânon do Antigo e do Novo Testamento. Já falamos, de certa forma, um pouquinho em relação a isso, e vamos tratar um pouquinho mais especificamente desse assunto nesse terceiro ponto. Em relação ao cânon, uma palavra grega, como já apresentamos anteriormente, que significa vara de medir, traz a ideia de padrão, de critério, de norma, de regra, e dentro da canonização dos livros sagrados, a ideia do canon é a ideia de os livros que têm a autoridade, os livros que ele possui a autoridade doutrinária, a única regra de fé e prática da igreja. Essa é a ideia que nós temos de canon dentro do contexto religioso. Em relação aos livros bíblicos, nós partimos do pressuposto de que não há dúvida de que os livros que estão na nossa Bíblia Sagrada, os 66 livros, sejam inspirados pelo Espírito Santo. Embora trataremos da inspiração em aulas posteriores, mas nós partimos já desse pressuposto, de que os livros são inspirados, e quanto a isso não há discussão, não há o que se discutir. Já partimos desse pressuposto, visto que essa discussão já foi travada nos primeiros séculos da igreja. Então lá ela já foi discutida, lá ela já foi decidida, nós herdamos já esse conteúdo pronto. Então resta para nós apenas conhecer como que tudo isso funcionou, como que foi o processo dessa formação do canon, ok? Então vamos lá. Já definido aí o que é o canon, vamos falar sobre critérios para a formação do canon. Nós temos pelo menos 3 critérios apresentados pelo livro, e eu irei acrescentar um quarto, que também é de importância. Primeiro critério que nós temos aí no livro é a examinação do texto. Nós chamamos isso do critério da ortodoxia, que é examinar o texto, a sua mensagem, o que está dentro do texto, para ver se se enquadra com a doutrina central da fé. Então esse foi o primeiro critério utilizado pelos analistas dos textos, para então separar quais seriam os textos confirmados como canônicos e quais não seriam. Então a primeira etapa desse processo era examinar o conteúdo do texto, examinar se o texto não continha informações que se opunham doutrinariamente àquilo que era o essencial da fé. Então esse é o critério da ortodoxia. O segundo critério é em relação ao autor, em relação à autoria, é o critério da autoria, onde era avaliado o autor do livro e avaliado o seu modo de vida, avaliado o seu caráter, enfim, para ver se de fato aquele livro procedia de um autor confiável. O autor deveria ser o autor confiável em relação ao seu caráter, para que a sua mensagem então também fosse confiável. Esse é o critério da autoria. Dentro do Novo Testamento, esse critério ele também vai ganhar um diferencial, que é a apostolicidade. Então, dentro da autoria, em análise do Novo Testamento, um dos critérios que era utilizado aqui é a questão da apostolicidade. O livro deveria ser escrito por um apóstolo ou endossado por um apóstolo. O caso, por exemplo, de Marcos, que não era um apóstolo, mas escrevia sobre a tutoridade de Pedro. E Lucas, que estavam ali junto com Paulo, e enfim, né? Então nós temos essa questão da apostolicidade dentro do Novo Testamento. E dentro do Antigo nós temos a questão da autoria de forma mais ampla. O autor deveria ser avaliado dentro do seu contexto e avaliado o seu caráter, a sua índole e assim sucessivamente. O terceiro critério, que também foi muito avaliado nessa questão, é a universalidade. Ou seja, o livro ele deveria ter um reconhecimento universal daqueles seguidores da fé. Deveria ser um livro aceito por todas as comunidades. Um livro que ele era reconhecido e aceito como verdadeiro nas mais diversas comunidades. Sendo assim, ele já teria um grau de aprovação, uma vez que o livro tinha esse reconhecimento. Agora, o livro que às vezes era tendencioso e apenas uma ou duas comunidades o aceitavam por algumas razões particulares, mas a universidade das comunidades não aceitava, esse livro então já era considerado um livro duvidoso e possivelmente iria perder o direito de fazer parte do cânon. O quarto que eu vou colocar aqui, ele é usado no Novo Testamento, embora não apareça no livro de vocês, é a antiguidade. Dentro do Novo Testamento é muito importante isso. A questão de livros para serem aceitos deveria ser escrito no primeiro século. Livros do segundo século em diante não são aceitos, porque os apóstolos não estão mais vivos, então esses livros não têm mais
o endossamento apostólico, por isso não vão ser aceitos. Em relação ao fechamento do cânon, quanto ao Antigo Testamento, é importante que o aluno entenda que desde a época de Esdras, os livros já haviam sido separados. Os livros que nós temos hoje, os 39 livros da nossa Bíblia do Antigo Testamento, já estavam separados em uso e já eram compreendidos como livros verdadeiros. E os demais livros não eram colocados junto dessa contagem. Inclusive, Flávio José, um historiador do século I, fala sobre isso. Então, desde a época de Esdras, a tradição já diz que os livros verdadeiramente canônicos, os livros verdadeiramente inspirados, já estavam separados e eram os livros massoréticos. Os massoretas são os escribas judaicos que fazem um grande trabalho entre o século VI e o século IX, ali aproximadamente, de pegar os livros, juntar os materiais e conservar esses materiais muito bem guardados e preservados, porque eles compreendiam que esse material era sagrado e eram inspirados. Então, a partir desse texto massoreta, ou massorético, é que vem o cânon do Antigo Testamento. Muitos atribuem ao concílio de Jânia, um concílio judaico, que acontece entre os anos 117 e 125, o fechamento do cânon judaico. Embora isso seja discutível, não é totalmente afirmativo, mas o certo é que mesmo que isso possa ter acontecido, o concílio de Jânia, ele na verdade, ele tem mais um caráter mais formativo do que dogmático, ou seja, ele trabalhou mais no fechamento do cânon do que na separação dos dogmas, dos livros que de fato seriam verdadeiros, porque isso já tinha sido feito pela comunidade e pelos massoretas há muito tempo. Então ele simplesmente formalizou esse fechamento do cânon. Já quanto ao Novo Testamento, ele foi formado ali nos finais já aí do século IV, já está dentro do século IV. Houve várias discussões, alguns livros como o livro de Apocalipse, segundo o livro de Pedro e outros, demoraram um pouquinho mais para ser aceito, mas Atanásio, em 397, ele já listou os 27 livros, dando ali ênfase a eles e colocando como que eles eram os livros de fato verdadeiros e inspirados. Embora o cânon que vai dar essa formalidade para o Novo Testamento, nós temos o cânon o concílio de Hipona, em 393, e o concílio de Cartago, em 397. São esses concílios que vão aí fechar mais a definição final do cânon. Eles vão apresentar o cânon aí com os 27 livros. Em relação a Atanásio, eu falei 397, só quero dar um confere aqui, que é 367, tá bom? 367, Atanásio já apresenta a listagem aí dos 27 livros do Novo Testamento. E assim você tem aí um básico sobre essa formação dos cânones, do Antigo, do Novo, e já dá para tirar uma noção básica, abrir um leque de discussão a respeito do assunto, e na aula presencial nós finalizaremos esse assunto. Que Deus abençoe.